garoto. Maravilha. Beleza, Carlos? Como é que você Você está? tá bem? Tudo bem. Escuta, eu vou fazer uma... Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, peraí. Você tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Tá? Eu vou... Bom, aumentei um pouquinho. Eu vou fazer uma apresentação do nosso convidado. Enfim, a maioria esmagadora dos convidados dispensam qualquer apresentação da gente. Mas vai que exista alguém que ainda não o conhece. Então deixa eu fazer uma apresentação à altura, que vou tentar pelo menos, né? Então tá bom. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou sair e aí você me chama. Gente, ele tem o nome e o rosto mais conhecidos pelo trabalho na TV. Mas esse nosso entrevistado, ele é um cara imparável, das maneiras mais diversas que você puder imaginar. Música, filme, livro e até, mais recentemente, culinária estão na lista de produções dele. Hélio de la Penha se formou em, pasmem vocês, se formou em engenharia. E Ainda não me chamou. podia até estar em algum projeto de solução inovadora para ganhos. Imaginou o Hélio num projeto de ganhos de eficiência na produção? Então, ele trocou tudo isso e mal sabia ele que faria a troca definitiva, começando a produzir ainda na faculdade, algo que tem muito mais a ver com quem gosta de escrever do que com quem gosta de matemática. O jornalzinho Caceta Popular. E ali surgia o roteirista. Dali também começava a brotar a semente do Caceta e Planeta. Mas além do jornalzinho, ele teve também várias outras circunstâncias na vida que tornaram muito diferente tudo que podia ter sido, e a gente vai falar muito disso nessa noite. Essas e outras histórias a gente vai ouvir da voz dele mesmo. Hélio de la Penha, seja muito bem-vindo. Salve. Beleza, Carlos? Pô, que bom te ter aqui, velho. Que coisa Muito boa. bom, muito bom. Coisa boa demais. Bom, vou Ai, começar te perguntando. A gente teve junto, eu estava me lembrando hoje, né? Falei, caramba, quando é que a gente teve junto a primeira vez? Nós estivemos juntos algumas vezes, mas a primeira vez que a gente bateu um papo, que eu me lembre, foi naquele jogo da final da Taça das Favelas, com o Pacaembu lotado, transmissão da TV Globo, narração do Kleber Machado, comentários do Casagrande. Tinha gente ainda do lado de fora lá do estádio tentando sim. entrar para assistir aquela final, um negócio incrível. E ali a gente também se unia em torno desse projeto que eu sei que é um projeto que você acredita muito também, que é a Taça das Favelas. Aliás, Sim. um amigo em comum nos aproximou, né? O É, Celso Ataíde. Mas de lá para cá, velho, a gente foi atropelado por essa jamanta invisível chamada coronavírus. E muitos projetos que dependem das pessoas estarem reunidas, de preferência uma multidão, tiveram que ser interrompidos. Como é que você acha que a gente está passando por tudo isso? E, assim, nenhum país do mundo estava preparado para isso, né? E acho que a gente bem menos. eu acho que a gente anda despreparado desde 2018, né? Mais ou menos no final de 2018 a gente começou. Na verdade, bem antes, né? Eu acho que desde que o Cabral chegou, a gente vem ficando despreparado para enfrentar os desafios, né? Mas, enfim, a gente se conheceu através do Celso Ataíde, que é uma figura que eu admiro demais. Também. Inclusive, eu acompanhei uma parte da live dele que você fez aqui no seu canal, né? E uma pessoa assim que eu fico muito impressionado com a capacidade dele, porque, enfim, se você partindo da origem do Celso Ataíde, Impressionante. você partindo da origem, tudo se justificaria. O cara virou um marginal porque, afinal de contas, morava debaixo do viaduto de Madureira, ninguém dava atenção, e sabe? Ele virou um ativista revoltado justamente porque ele, quando jovem, morava debaixo do viaduto de Madureira, não sei o que e tal. Não, o cara transformou. É uma famosa limonada, né? Impressionante. Peita do limão, né? Uma coisa, na verdade, uma caipirinha, eu diria. Porque onde exatamente ele foi criado, onde poderia ter todos os motivos para ter um trauma e tudo mais,
foi onde ele construiu um império das ações sociais, que é a Central Única das Favelas. Sim, É uma, sim. é uma coisa assim que é impressionante. Primeiro, ele passou incólume no período eleitoral porque se manteve ele e a entidade distante de qualquer candidato. Exatamente. Isso afundou algumas entidades, né? Porque o pessoal vai com sede ao pote, acreditando que aquela figura vai ser eleita, você confia muito, sei e tal, a figura não é eleita, começa a surgir uma série de escândalos e, sem, cara, todo mundo tem problema. E se você vai para uma vitrine, os problemas são ampliados, botam uma lente de aumento e você está ferrado. Então, ele se manter distante disso, ele conseguir envolver grandes empresas, Não, é impressionante. gente botar dinheiro para caramba no Impressionante. evento. E você ter uma auditoria, que ele sempre faz questão de fazer, de ter uma auditoria externa. Então, não tem escândalo. Eu gosto de colaborar com entidades que estão funcionando. Eu acho, inclusive, acho meio equivocado, sabe, Carlos? Quando a figura resolve colaborar com as ações sociais, ao invés dela buscar uma ação social, uma ONG, uma entidade que está funcionando, ela abre a dela. Ah, sim. Toda vez quer Entendeu? reinventar a roda, né? Todo mundo querendo reinventar a roda. Porque, no fim das contas, mais importante do que participar, contribuir, colaborar, é inflar o ego, né? Então, É, eu dizer que a minha entidade é mais forte que a sua, claro. é aquele negócio que fala, meu Deus, olha, eu realmente... Ninguém faz como eu, né? Entendeu? E a Central Única das Favelas, ela conseguiu superar isso. Já acompanho o Celso Ataíde já há muito tempo. E eu não sou de favela, não nasci na favela, eu nasci no subúrbio carioca, na Vila da Penha, que é um bairro de classe média, né? Entendeu? Isso até que me chamou a atenção, Hélio. Como é que assim, você vem de uma caminhada diferente, você vem do mundo artístico, você vem de um outro recorte social, enfim, de um outro lugar, você vem de um outro lugar de fala, diferente. Mas como é que surge a Taça das Favelas na sua vida? Como é que ela aparece? Esse que acabou se transformando no maior torneio de futebol entre favelas do planeta. Como é que você foi apresentado para esse projeto? Olha aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui por perto algo que ilustraria isso. Deixa eu ver. Porque aqui o meu Projac, ele é feito de uma pilha de livros. Onde está o meu celular. Entendeu? E aí, eu quero te mostrar. Deixa eu catar um livro aqui, peraí. O duro é que ele deixou a bandeirinha ali enquadrada. Isso tudo na verdade é um grande golpe de marketing. Ele está fingindo que está indo buscar o material, mas era para enquadrar ali na bandeirinha. Exatamente. Para dar tempo para vocês apreciarem. Olha, esse livro aqui, Vai na Bola Glanderson. Eu lancei esse livro em 2006 e foi o meu primeiro... é o meu único romance até agora. Enfim, tenho até planos para outros, mas o que acontece? Esse livro, eu escrevi ele em 2005 e estava no auge do Cidade de Deus. Uhum. Tá? E eu estava muito incomodado do subúrbio carioca ser retratado sempre via o conflito polícia, traficante, miliciano, sabe? Toda vez assim. Eu falei, cara, mas o subúrbio é muito rico, o subúrbio tem muito mais do que isso, sabe? Porra, será que não dá pra gente contar uma história? Eu falei, eu tava querendo contar uma história que puxasse pela minha autobiografia, que puxasse enfim, que eu fosse na Vila da Penha, que eu passasse por ali e tal, não na Vila da Penha de hoje, enfim, mas na Vila da Penha que eu de fato frequentei
quando eu tinha lá meus 10 anos, meus 12 anos e tal, que era ainda um bairro saindo da condição de um bairro rural para virar um bairro urbano. Então, me vinha muito à cabeça o filme do Cacá Diegues, Chuvas de Verão, Chuvas que de verão. se passa no subúrbio carioca, mas tem uma pegada idílica, uma pegada, né, bacana, sonhadora e tal. E eu falei, pô, mas por que não pode ser uma coisa bem humorada por aí e tal? E por que necessariamente precisa passar pela violência? E, e toda vez que fala de subúrbio, fala-se de favela, fala-se desse tipo de questão. Eu falei assim, pô, mas eu sou do subúrbio, eu não nasci no morro, eu quero contar uma história que aconteça no asfalto, mas é uma história dos pobres, dos pretos, do subúrbio carioca e tal. Então, eu penso, na época lá, naquela época, o Brasil estava cotado para ser sede da Copa do Mundo. Quando eu vi essa notícia no jornal, o Brasil talvez, quem sabe, venha a ser uma sede da Copa do Mundo, eu pensei assim, porra, e se o craque dessa Copa de 2014 for um garoto descoberto num campo de várzea do subúrbio carioca? Aí eu parti daí para fazer o Vai na Bola Glanderson. A história de um garoto que sonhava em ser jogador de futebol, mas na verdade ele não tinha condição, o garoto não tinha. O garoto já estava passando da idade das peneiras, tipo, já estava com 17 anos, entendeu? E ele não tinha 2 dedos no pé, o que era uma desvantagem. Por outro lado, eu inventei para ele uma virtude. O fato de não ter 2 dedos do pé fazia com que ele desse um chute de trivela incrível. Imbatível. Exatamente. E aí eu criei um outro personagem que era o Paulo Ventania, um brasileiro desempregado, fudido, sonhador, e que queria ser empresário de jogador de futebol e não sabia por onde começar. Então esse cara, ele começou a procurar no subúrbio um garoto para ele empresariar, entendeu? E encontrou o Glanderson com todos os seus problemas, defeitos, etc. Então o cara falou, bom, é esse aqui mesmo. E começou, improvisava treinamento, não tinha campo, então ele treinava numa feira para o cara conseguir driblar as barracas, os feirantes, os consumidores e tudo mais. E assim foi, uma comédia de erros e tal, enfim. Depois você lê o livro. Mas, enfim, essa é a história. Aí, quando eu lancei o livro, fiquei super satisfeito e tal. Corta para 2010. Em 2010, eu sou procurado pela Clélia Bessa, que é uma sócia da produtora Racor Filmes, e falou, Hélio, se a gente transformasse o seu livro num filme? Eu falei, porra, ótimo, tal, não sei o que e tal. A gente começou a conversar, e aí eu comecei a imaginar onde é que poderia ser. Aí eu já, enfim, inicialmente queria que o filme acontecesse nos lugares onde eu passei para me inspirar para o livro e tal. Depois eu fui vendo que o cinema não é bem assim, né? E tal. Aí convidamos o Jefferson D., que fez o filme Brother, Sim. sabe? Convidamos ele para ser o diretor do filme e começamos a pensar em lugares e tal. Naquela época, na época que a gente começou a trabalhar a ideia, estava havendo a pacificação do Rio de Janeiro, então o Complexo do Alemão estava tranquilo, o Renê Silva estava começando com Voz da Comunidade, e já tinha tido alguma visibilidade por conta da cobertura que houve da ocupação da PM ali e tudo mais. Enfim, eu falei, cara, vamos ver se... Fui com o Jefferson lá no Complexo do Alemão, falar, pô, será que a gente consegue descobrir aqui locações e tal? Estava acontecendo um jogo da Taça das Favelas, tá? Em 2010. É isso. E aí eu falei, cara, bacana isso aqui e tal. Aí já tinha barbearia, que a gente precisava de uma barbearia. Porra, já dava para ver onde seria a casa do empresário do livro, onde seria a casa do Glanderson, tá? A gente ficou vendo aquilo tudo, isso aqui e tal. Mas o processo do cinema, ele demora pra caramba, né?
porra, até captação, não sei o que e tal. Demorou tanto que até esse castelo de areia que era a pacificação ruiu, foi por terra, dançou, e a gente não podia nem mais voltar lá no Complexo Alemão para rever as locações, né? Bem, paralelo a isso, eu fiz contato com a CUFA, porra, comecei a achar interessante, comecei a acompanhar ali. Na verdade, eu já não conhecia a Taça das Favelas, mas já conhecia a CUFA por conta de outros projetos deles. O TUS já tinha ido, já tinha feito matéria lá, já tinha sido convidado também para o Prêmio ANU pelo Celso Ataíde, enfim, já tinha um namoro. E aí, quando chegou a história da Taça das Favelas, quando eu fui lá e tal, não sei o quê, eu falei com o Jefferson, falei, cara, vamos aproximar o filme da CUFA, porque tem tudo a ver e tal. Porra, o Glanderson poderia ser um jogador da Taça das Favelas, enfim, alguma coisa assim. E aí eu comecei a frequentar, comecei a vir aqui na Taça das Favelas Rio, né? Fui a Bangu, fui a Madureira, tal, não sei o quê, fui à Escolha de Chaves, enfim. Aí eles, tanto o Celso quanto a Giza, Celso, Giza e MV Bill sacaram, porra, De La Penha tá meio de bobeira aí pedindo bola, né? Vamos chamar. E porque eles me chamavam, eu ia, entendeu? Eles me chamavam, eu ia, porra, podia ser uma roubada, eu tava lá e tava presente e sei que. Aí ele me ungiu embaixador da Taça das Favelas Rio, eu fiquei super satisfeito, eu adoro futebol, né? E queria estar envolvido com uma ação social, mas fui logo esclarecendo, não só eles, que eles já sabiam, mas assim, as pessoas ficam assim, porra, quando você chega para ajudar a CUFA, você é um ex-favelado que se deu bem. Sim. E eu tive que explicar, cara, eu nasci no asfalto, eu não sou da favela, mas eu vejo as carências da favela e eu acho interessante essa abordagem que é da CUFA, que apesar de respeitar o ativismo racial, o ativismo dos negros, o ativismo do feminismo e tal, mas me atrai na CUFA o empoderamento do fudido, seja ele quem for, entendeu? E aí eu tenho um discurso da coisa da educação, porque a educação me salvou. Embora eu seja uma exceção. Minha mãe era uma professora, nossa família era estruturada, entendeu? Então, Isso, na verdade, te diferencia nessa inserção, enfim, nessa caminhada toda aí com a CUFA. exatamente, E exatamente. uma das coisas, Hélio, que a gente tem feito aqui, você deve ter acompanhado do Celso também, uma das coisas que a gente tem feito aqui, que eu tenho na proposta, é sempre trazer histórias da figura pública, né? Trazer histórias por trás da figura pública. Tá. Isso aproxima, isso humaniza, é interessante. Claro. É interessante para quem está vendo a gente olhar para você e falar, o Hélio é gente como eu. E você tem uma frase ótima. Você tem uma frase ótima que eu gosto muito, que é... A minha filosofia chinesa. Quando a regra não te favorece, seja exceção. Exatamente. É o meu milenar ditado chinês que eu mesmo inventei. É ótima frase. Exatamente. Para você, e aí falando um pouco de você, você contou um pouco da tua história com a CUFA, com a Taça das Favelas e tal, e aí falando um pouco de você, e você tocou em alguns pontos que me deixam aqui, enfim, que me fazem pensar como é que você podia trazer algumas histórias para a gente, né? Tudo começa a mudar a partir da sua mãe, que era professora, né, e que tinha essa compreensão da educação, como você colocou, como você estava colocando aqui, né? Que influência sua mãe teve sobre você? Como é que era ser filho de uma professora numa fase que a gente quer mais tá na rua, jogando bola, dando risada e se divertindo? Olha, o Carlos, eu costumo falar o seguinte, que a minha mãe, quando ela viu que eu não sabia jogar bola, não sabia sambar, não cantava porra nenhuma, falou, meu filho, não tem jeito não, você vai ter que estudar. Cara, é o seguinte, a minha mãe era uma professora muito rigorosa, tá? Muito rigorosa, muito caxias, inclusive ela sofreu muito na vida dela, teve
crises profundas, crises nervosas, quando ela foi injustamente acusada de um equívoco que teve, uma coisa que era uma bobagem, que a gente via assim, ela tinha, como ela tinha uma personalidade muito frágil, enfim, adoeceu até por conta disso. Mas ela, antes de adoecer, ela me educou, ela me alfabetizou, tá? Ela era professora de uma escola primária perto da nossa casa. Vocês moravam na Penha? Morava na Vila da Penha. Na Vila da Penha, ela dava aula numa escola ali e ela me levou para lá. E já foi assim para mim, já foi bicho, era um desespero, porque se ser filho da professora, e o meu pai se chama Hélio também. Então, em casa, eu era o Elinho, 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 Elinho. Aí, quando ela chegou no colégio, ela falou, o Elinho também vai estudar aqui. Aí eu fiquei já puto, porque eu queria ser Hélio, não queria ser Elinho. E aí, quando eu cheguei lá, eu já virei Elinho, sabe? Eu falei, puta que porra. Aí, muito bem. Aí, o que aconteceu? Ela também, na sala de aula, todos os meus colegas, quando tinha uma dúvida, levantavam o dedo e perguntavam pela tia, mas isso aqui é tia. Eu não podia falar mãe, entendeu? Também não podia chamar de tia. Então, a solução que eu dei, estudar mais para não ter dúvida na sala de aula. Entendeu? Assim, não tinha esse problema. Mas, enfim, eu sei que ela forçava. A gente estudava tanto o português quanto a matemática lá em casa. Era uma coisa... tinha que ir além do colégio. Então, ela tinha um caderno, eu me lembro, um livro de problemas. O livro de problemas era um problema, aquele livro. Porque, porra, todo mundo fazia o dever de casa, Carlos. Eu tinha que fazer o dever de casa, depois cair na porra do livro de problemas. Problemas muito mais difíceis do que o que eu estava dando na aula. Era um sufoco danado. Aí, beleza. Aí, quando chegava nas férias, meu pai pegava um quadro, seja uma fotografia, uma pintura, não sei o que, juntava os filhos, botava aquele quadro e falava assim, agora escreve sobre isso. Eu falei, puta merda. Aí tinha que fazer uma redação, sabe? Sobre aquele quadro, falar alguma coisa, enfim. Então, tanto o português quanto a matemática foi muito estimulado. Aí, com isso, o que aconteceu? Quando acabou o meu ensino fundamental 1, eu fico na dúvida, porque, na verdade, a gente que é numa outra geração, eu não fiz fundamental 1, né? Eu fiz foi o primário. Pois é, primário, ginásio. Quando acabou o primário, eu ia para o ginásio, e o primário era uma escola municipal, o ginásio era uma escola estadual, e aí tinha a aprovação automática, tá? Eu fui aprovado para um colégio que não existia. Colégio Souza da Silveira. Eu acho que hoje ele já existe, mas ele não estava pronto, entendeu? Então, a minha turma foi deslocada para um outro colégio, uma Escola Normal Carmela Dutra, em Vaz Lobo. Aí eu tinha que dividir o horário. Então, meu horário que seria o noturno já, de 4 às 8, a gente só tinha 2 horas dessas 4, que já são pouquíssimas, né? 2 horas. E o meu horário era como a gente era escola visitante, o meu horário era mais tarde, era de 6 às 8. Rapaz, eu achava o máximo, né? 2 horinhas por dia, porra, numa escola normal, cheio de garota, entendeu? Ainda, ainda tinha que pegar um ônibus, que primeira vez que eu tive que pegar um ônibus sozinho, porque, enfim, a outra escola era lá pertinho de casa, então era uma zona já no ônibus. Cara, eu tava que nem pinto no lixo, cara, feliz pra caramba, e a minha mãe preocupada. Em que momento, Hélio? Em que momento que sua mãe... Porque eu sei que você, num determinado momento da sua vida, você sai daí, quer dizer, é o menino que está na Vila da Penha, que está no ensino público, e aí sua mãe resolve investir em você, então, isso aí leva para o São Bento, que é um colégio super tradicional, onde estudou gente tipo Franco Montoro, Paulo Francis, Vila Lobos, Jô Soares, Noel Rosa, e assim, não tinha, era uma escola só de garoto, super tradicional. Cara, olha, como é que é isso? Como é que foi a experiência do garoto que sai da Vila da Penha e vai parar no São Bento, no colégio talvez o mais tradicional do Rio de Janeiro?
a minha alegria durou pouco, cara. Sabe, em 15 dias de aula, minha mãe já estava desesperada. Aí ela conversando Tava com muita amigas, moleza. ela conversando com amigas dela, uma das amigas que foi minha professora, a dona Janei, falou com ela assim: Ô Ruth, por que você não tenta botar o Elinho no São Bento? E o São Bento, porra, era um colégio que já tinha feito a sua seleção, faz em setembro, outubro, um colégio caríssimo, porra, assim, mais de 1 hora da nossa casa, no centro da cidade, a gente morava longe, enfim, tudo errado. Minha mãe falou, não, vou tentar sim. Quando ela falou isso com meu pai falou, Ruth, você tá louca? Não é possível. Porque, porra, como é que você vai botar o Elinho no colégio onde estudam os filhos do meu patrão? Não tem a menor condição. A minha mãe, não, mas eu vou lá, eu vou conversar com o reitor, tal. Ela foi lá, era o Dom Lourenço na época, e aí ela explicou que eu estava num colégio muito fraco, mas eu era bom aluno, não sei o quê. Ele falou assim, olha, eu vou abrir uma exceção. Vamos fazer uma prova. Se ele for bem na prova, ele vai poder estudar aqui. Ela falou, muito obrigado, mas olha, tem uma coisa, a gente não tem condição de pagar esse colégio. É muito caro. Ele falou assim, olha, se ele for muito bem na prova, a gente dá uma bolsa para ele. A senhora não se preocupe. Ótimo, muito obrigado, tal. Aí eu agradeço muito, porque eu também sou muito religiosa, tal. Aí ela estava saindo, de repente ela falou assim, tem uma coisa que eu tenho que falar para o senhor Dom Lourenço. É que meu filho, ele... como é que eu vou dizer isso? Meu filho, ele é negro. Aí Dom Lourenço olhou de cima a baixo a minha mãe e falou assim, bom, isso eu já imaginava, né, minha senhora? Mas a preocupação da minha mãe, assim, a preocupação da minha mãe soma-se à preocupação do meu pai, dessa coisa que você estava falando, assim, como é que sai da Vila da Penha, vai para o São Bento? Eu fui assim, de 1 hora... Teve um dia que eu estava... Um dia eu estava nessa zona, aí ela falou assim, amanhã você não vai para a aula. Eu falei, pô, por quê? Não, porque amanhã você vai passar o dia inteiro estudando, que depois da manhã você vai fazer uma prova num outro colégio. Nem me falou o que era, qual era o colégio, nem coisa nenhuma, eu só cumpri ordens. E aí fomos para o centro da cidade fazer essa prova. Já a chegada no São Bento já foi uma coisa estranha para mim, porque o São Bento ele fica no morro de São Bento, perto da Praça Mauá, e o entorno é todo urbano, né? Tem vários prédios. E um dos prédios era o que dava acesso ao colégio. Você tinha um acesso pela ladeira de São Bento, se você vai de carro, mas se você fosse a pé, você entraria para um prédio até aqui onde funcionava a Baia no Brasil, pegava no quarto andar, você saltava do elevador e estava num pátio em cima do morro. Então aquilo eu já não entendi como é que eu entrei num prédio, cheguei num lugar que tinha árvore no quarto andar. Então já foi uma coisa estranha. Aí enfim, quando eu fui primeiro dia de aula, o meu pai falou assim, poxa, você quando entrou por aquele corredor, eu não sabia onde ia dar aquilo. E ele não fazia mas a menor ideia do que acontecia depois daquela porta, o que tinha, como é que era, zero, entendeu? Nunca teve um colega, um amigo que tinha um filho, zero, era zero. Nada. Então, assim, o que eu costumo falar é, o meu pai e minha mãe me colocaram numa prateleira mais alta do que eles podiam alcançar. Botaram lá em cima, ficaram de pé, na ponta dos pés e me botaram naquela prateleira. E eu tinha que me virar ali, também me adaptar, entendeu? Eram 1000 alunos, Carlos, eu era o único negro, entendeu? Você era o único negro naquele momento? Eu era um único negro, entendeu? Sabe? Então, porra, era uma coisa muito estranha, muito estranha. E os caras, assim, era filho de embaixador, filho de ministro, neto de ministro, na época era um governo militar, na época, né? E, enfim, e aí a conversa dos caras no recreio, não, porque eu passei as férias na fazenda do meu tio em Mato Grosso, eu viajava, a gente passeava muito de avião, e eu falava assim, gente, mas como o pessoal é mentiroso aqui nesse lugar, Deus me livre. Onde já se viu? Sabe? E aí depois eu vim descobrir que o avô do cara que ele falava,
era o governador do Mato Grosso, entendeu? Então, então a situação era bem estranha, bem assim. Mas, por outro lado, ele me abriu uma ambição, entendeu? E, aliás, é até uma coisa que eu costumo falar muito, porque a palavra ambição ela é sempre muito depreciada, as pessoas falam, pô, Aham, é sempre aham. visto de uma forma negativa. Mas no Sim, meu as pessoas caso, confundem principalmente ambição com ganância. exatamente. Essa é sempre a confusão, Exatamente. como se a ambição fosse uma coisa negativa. E ela sempre impulsiona a gente, ela sempre Pois é é. diferente da Então, ganância, né? eu comecei a gostar. Quando eu comecei a frequentar a casa dos meus amigos, eu falei, porra, isso aqui é bom, né? É isso que eu quero. Eu quero isso para mim também. Como é que a gente vai chegar ali? E aí, porra, sabe? Mas assim, eu era um cara muito tímido, muito envergonhado da minha vida, da minha história, do meu passado, o fato de ser o único negro, entendeu? Eu morria de medo, morria de vergonha quando tinha aula de história do Brasil que falava da questão da abolição da escravatura, da escravidão, sabe? Eu, porra, eu ficava, puta, agora o nego vai descobrir que eu sou preto, meu Deus do céu. Aí, aí, rapaz, eu sei que acontecia. Então, me dedicava ao estudo, até porque o colégio era muito puxado, eu estava com uma bolsa, eu não podia perder aquela bolsa. Meus pais também me forçavam a barra pra caramba. Você E eu chegou com estudava, quantos anos lá, Hélio? eu estava com 10 para 11. Caramba, chegou menino de tudo. E ficou É, quantos anos? fiquei o ginásio científico, né? Fiquei até o terceiro ano. Caramba. Aí E eu sei que. você Não? acha que ali começou, você acha que ali despertou uma inquietação, sabe? Uma não conformidade com um sistema que reduz oportunidades, né? Porque as pessoas acabam, diante desse sistema e por causa desse sistema, tendo oportunidades, a oportunidade é de acordo com a classe social, com o CEP e com a cor da pele, né? Sim. E aí, assim, como é que foi Olha, isso? Como é que foi isso? E vou eu te queria que você falar. falasse uma coisa. Eu nunca, é uma coisa que eu tenho muita curiosidade de saber de você. O Hum. que você acha da tal da meritocracia? Vamos chegar lá. Mas a questão é a seguinte: em primeiro lugar, vamos esclarecer para os 162 que estão agora aqui nos acompanhando. O negócio é o seguinte: eu tenho a consciência de que sou uma exceção, não sou uma regra, entendeu? Não sou um modelo que dá para reproduzir por aí, tá? Mas também tenho plena consciência de que sou uma história de sucesso, tá? Então, o que acontece? E nem tem que ter vergonha Naquele, disso, se sentir mal com naquele, pois isso, é, culpa pois é. disso, nada Depois disso. de muitos anos de análise, passei a deixar de ter vergonha disso. Mas, enfim, deixei de ter vergonha de ser preto, deixei de ter vergonha de ser pobre e também deixei de ter vergonha de ser rico, entendeu? Porque também é uma outra vergonha que você adquire Claro. com o tempo, né? Bem, mas enfim, no meu período de colégio, eu não tinha a menor consciência social, da falta de oportunidades. Eu só achava, porra, que merda da minha vida. Porra, eu sou o único preto aqui. Porra, não consigo arrumar namorada. Sabe, as irmãs dos meus amigos não querem me namorar. Eu não tenho contato. E aí o que aconteceu foi o seguinte: passava o dia no São Bento, até porque o meu já morava longe, então passava horas e horas e horas. Chegava em casa e tinha que estudar. Então eu perdi o vínculo com a rua, com a esquina, com os meus colegas de infância. Você não E estava aí, nem lá nem cá, quando chegava nas férias, era claro. para lá que eu ficava em casa. Meus amigos todos do São Bento ou viajavam, ou estavam na praia, não sei o quê, e eu estava fechado na minha casa na Penha, porque eu já não tinha mais conversa com o pessoal da esquina, os caras, entendeu? Então eu ficava um desenturmado em todos os lugares. O que isso aconteceu? Me fechei, comecei a ler mais, comecei a escrever, tentar escrever, mas eu tinha vergonha da minha história, então como é que eu ia escrever alguma coisa? Aí eu busquei a ficção, entendeu? Que eu pudesse inventar histórias que não passassem pela minha casa, entendeu? Sabe? Então, esses livros recentes foram uma busca de um resgate dessa Um história. resgate com a história lá de trás. Exatamente. Interessante. Então, então no fim das contas,
esse deslocamento, ele trouxe problemas, mas ele me abriu portas, eu fiz contatos, ele me deu o São Bento, ele permitiu não só um conhecimento que, assim, porra, eu sou formado em engenharia, né? Me formei em engenharia Sim. da UFRJ. Na Isso é UFRJ. muito louco, né? Isso é muito louco. Eu trabalhei durante 6 anos como engenheiro, e se tem luz na tua casa Inacreditável. aí em São Paulo, agradece a mim, porque eu trabalhei no projeto de Itaipu, na transmissão da energia elétrica de Itaipu para São Paulo. Tá bom? É É, inacreditável pensar nisso, é impensável. mas, na verdade, eu me sustento pelo que eu aprendi no São Bento, de português e matemática. Na verdade, de português. Matemática é para não ser enrolado quando vai assinar um contrato, né? E, então, quer dizer, acabei tendo uma formação muito sólida em português. Eu tenho uma confiança absoluta no meu português, entendeu? Na pontuação, acentuação, tudo, sabe? Tudo nos trinque, Carlos. Já até análise de sintática eu já fui bom, agora eu já não sei, não tenho. Mas também Com é as, razão nessa com as porra. mudanças de regras constantes dos últimos anos. Mas o que acontece? Além disso, o ambiente rico, o ambiente dos ricos, me permitiu um network. Então, o que aconteceu? Eu estava na engenharia já estava na engenharia, e para me sustentar, eu dava aula particular de matemática. E aí eu fui no São Bento botar um anúncio para atrair alunos de lá. Eu, enquanto ex-aluno, dava aula para os meninos lá. E aí a minha professora de matemática, dona Sandra Carelli, adoro ela me viu ali, perguntou: o que você está fazendo aqui? Eu expliquei que ia dando aula, estava numa aula particular, isso aqui e tal. Ela falou assim: você não quer fazer um estágio em engenharia? Eu falei: lógico, claro, porra, quero muito, não sei o quê. Eu quero. Mas não fazia a menor ideia do que faz o engenheiro, o que come o engenheiro, como é que se vê, tinha a menor ideia, entendeu? Eu sabia o que era um estudante de engenharia. Estudante de engenharia, o que é? Estudar cálculo e faz movimento estudantil. Era isso. Mas daí é uma coisa profissional, eu não tinha ideia, não tinha noção como é que aconteceria, entendeu? Mas entrei para Promon Engenharia, e comecei a estagiar lá, estagiei, me formei, enfim, só saí de lá quando conseguisse me profissionalizar no humor, entendeu? Isso aí foi o seguinte: ao entrar para a engenharia, na minha turma estava o Beto Silva e o Marcelo Madureira. A gente era da mesma turma de engenharia. E a gente também participava do movimento estudantil. Só que o movimento É estudantil... no movimento estudantil que você se envolve com a questão mais contestadora, com a questão mais... Sim, sim. Ali a questão é uma contestadora. Mas a consciência mesmo do que as coisas... de como as coisas acontecem e como eu podia atuar de uma forma mais... Isso foi bem mais recente. Isso foi realmente depois que eu já estava formado, depois que eu já estava assim, realizado profissionalmente, e que eu me aproximei mais das entidades, o Afro-Reggae, a CUFA, a Voz da Aí esse Comunidade. contato mais Sim, pesado sim. fez isso. E o que você Aí acha hoje? Como é que você pensa hoje a questão da meritocracia, Elio? a meritocracia, primeiro é o seguinte: eu acho que essa palavra ela sofreu uma distorção enorme, entendeu? Ela sofreu uma distorção enorme, porque ela serve hoje como um retrato do que existe. E o que existe não cabe meritocracia se você tem pessoas que vão disputar uma corrida, cada uma saindo de um Claro. ponto diferente. Então vai dar 100 metros de raso, tem um cara que já tem só que percorrer 20. E o outro tem Claro. que percorrer 120 dos 100 metros. Na Então, quer dizer, chuva, numa pista cheia de buraco e caindo pedra em cima dele. então, a meritocracia tem assim vamos passar uma régua e falar como se todos fossem iguais. Eu acho uma coisa, entendeu? É típico de quem está numa situação privilegiada e não tem a menor noção de como é que as pessoas fazem para chegar ali do lado dele. Aí ele vê um preto do lado dele e fala: pô, tá vendo? Se esse cara consegue aqui, o cara não sabe o sacrifício do caralho que foi para aquele cara estar ali, entendeu? E que pouquíssimos teriam uma estrutura familiar até
para suportar e esse cara chegar lá, entendeu? Então, esse é um problema da meritocracia. Por outro lado, o que acontece? Me incomoda também a discussão da educação do pobre e do negro, ela ficar resumida à discussão sobre cota ou não ter cota, entendeu? Não se avança a discussão da melhoria da qualidade do ensino básico. Fala-se muito, não, nós agora temos mais faculdade, tem mais formandos, tem mais formandos em curso superior e tal, mas, porra, e lá atrás? E o ensino fundamental? E a professora? Como é que está sendo preparada a professora do ensino fundamental? Entendeu? Que nos países nórdicos, a pessoa tem que ter mestrado para dar aula para uma criança. Entendeu? Sim, aqui sim. É o cara que não tem condição de dar aula para um adulto que vai dar aula, entendeu? É a escória, é a sobra, entendeu? Me desculpem aí as professoras que podem ficar sentidos, mas a verdade é que você não se exige um preparo tão rigoroso para uma pessoa que vai dar uma aula numa escola do ensino fundamental 1, entendeu? E aí, com isso, o garoto já tem contato com a matemática, o contato com a matemática é feito através de uma professora que morre de medo de matemática, entendeu? O contato do português é com uma professora que não tem salário suficiente para ler um livro fora dos livros didáticos para melhorar o seu vocabulário, melhorar as estruturas de frase e tudo mais. Então, quer dizer, você já tem um pouco preparadas, entendeu? Então, eu falo assim, meu sonho, se eu ganhasse na cena acumulada amanhã, o meu sonho era montar um colégio de São Bento numa comunidade fodida, entendeu? Sabe? Porra, ia lá pro, sei lá, Morro do Juramento, porra, lá no Complexo do Alemão, ou na Maré, e colocar um colégio com os melhores professores e tal, de forma que você conseguisse formar pessoas que pudessem prestar o exame do Enem de igual para igual, entendeu? E chegar na faculdade com bagagem suficiente para disputar as melhores vagas, disputar os melhores estágios, entendeu? E não, você hoje ainda precisa, e é necessário, eu entendo, é super necessário que você consiga trazer essas pessoas, porque a verdade é que às vezes você pula uma etapa e a pessoa se desenvolve. Eu vejo isso, porra, jovens aí que estão meio perdidos e não sabem o que faz, o que e tal, aí o pai tira, coloca ele no ensino supletivo, o cara vai para uma faculdade, e quando chega na faculdade, o cara se encontra porque tá estudando uma coisa que ele gosta, e o cara se transforma em outra pessoa. O esporte e a educação são essas estradas de escape. Exatamente. Desses quadros que acabam se desenhando por causa do lugar de educação. Né? Você vê a Taça das Favelas. Você vê, eu tenho 20 anos de caminhada de vida pública, mas eu nunca tinha militado mais diretamente no esporte. Eu sempre tive nas áreas ligadas à assistência social, direitos humanos, saúde. Né? Mas ali eu vi de perto, uma das coisas, a taça foi uma das coisas. Eu vi várias iniciativas esportivas. Por exemplo, a gente conseguiu lá que todos os garotos e garotas do Centro Olímpico que passassem na universidade, que eles chegavam nos 17 anos, cara, eles saíam do programa da prefeitura e cada um ia para sua vida, né? Mas quem passar na universidade... A gente fez um convênio com a Universidade Mackenzie, que é uma universidade privada aqui em São Paulo, que todos aqueles que passarem na universidade têm bolsa integral. Nós temos nesse ano, tem 7 garotos e garotas em cursos como Química, Farmácia, Engenharia, Arquitetura, vários cursos, garotos que jamais poderiam estar numa universidade como essa, estão com bolsa integral, pelo esporte, pela possibilidade que o esporte está dando a eles. Né? E pelo olhar também pelo olhar público, para poder favorecer para poder minimamente igualar ou diminuir essa distância de oportunidade. Porque se não tiver essa oportunidade, isso não vai.
Agora, eu não queria ir muito Exatamente. por aí, porque eu tinha várias outras coisas que eu queria te perguntar, e nosso tempo voou, nós temos 10 minutos. Porra, Daí a gente isso. fazer o... Pois é, Não, daí a gente fazer o nosso pinga-fogo. Eu queria não, te perguntar, vai. queria te perguntar uma coisa que eu não te perguntei. Que, enfim, é um tema que precisa ser debatido, que tem sido pouco debatido ainda, ou muitas vezes de forma distorcida, mas que é o racismo, né? Sim. Tem algum episódio que te marcou mais em uma situação em que você percebeu que o racismo veio com forma, com conteúdo mais escancarado? Olha, uma coisa que sempre me incomodava assim, que é curioso, que assim, saía com os meus amigos e os caras sempre assim, pô, com medo de ser, pô, cara, tô com medo da bandidagem, não sei o quê. E, na verdade, eu tinha medo da polícia, não tinha medo da bandidagem, entendeu? Sabe? Várias situações assim que eu passava pelo meio da bandidagem, que eu via aquela, porra, falei, que situação, porra, aqui um branquinho tá fudido. Mas eu cumprimentava o cara e era de igual para igual e passava direto. No caso da polícia, não tinha chance, entendeu? Então, a polícia, mesmo um policial negro, muitas vezes ele é muito mais racista até do que um policial branco, entendeu? Sabe? Que aí o cara vem. Então, um episódio que me marcou. A gente ainda não estava com um programa do Cacete Planeta, mas a gente já era autor do TV Pirata, eu já tinha deixado de ser engenheiro para ser artista, e a gente estava fazendo um show no Teatro Ipanema. O show estava bom, estava lotando, estava bombando, entendeu? Foi esse show que nos levou para frente das câmeras, que o Boni foi assistir e tal, e aí chamou a gente deu essa oportunidade de a gente ir para frente das câmeras. Mas, enfim, acabou a sessão, eu todo feliz, todo animado, fui pegar o meu carro na praça e encontrei com a mãe do Beto Silva. O Beto, apesar de Beto Silva, o nome artístico, mas é Roberto Adler, ou seja, judeus. E encontrei com a mãe do Beto na praça também, eu estava procurando o carro dela, então eu falou, Hélio, aí ela falou, pô, adorei o show, não sei o que, você não gostou, não sei o que lá, que tal. Fiquei surpresa, foi aquela conversinha, então. Muito bem, quando a gente se despediu, eu fui me encaminhar para o meu carro, aí senti a mão no meu braço, era um policial, o policial virou para mim e falou assim, agora você devolve o que você pegou da moça. Que isso? Assim, mas o que eu devolve o que você pegou na moça que eu vi? Você tava de olho na bolsa dela. Eu falei, eu não tô de olho na bolsa dela, não conheço ela. Como é que você conhece ela, neguinho? Que história é essa, neguinho? Aí a dona Ida teve que voltar e me libertar nela. Foi a minha princesa Isabel naquela noite. Entendeu? Eu falei, caralho, sabe? Entendeu? Do absolutamente nada, sabe? Aí você Loucura. vê, né? E Aí você vê. atualmente, Hélio, porque outro dia teve aqui comigo, eu não sei se você o conhece, o Kleber Lucas, que é um artista, ele é um artista gospel muito conhecido e tal. E ele tem uma história hard, ele saiu da favela em São Cristóvão, uma vida de luta, tal. E hoje ele é um artista estabelecido, mora num condomínio de classe média alta, no Rio de Janeiro, e ele estava falando, por exemplo, das agruras que até hoje ele ainda percebe morando num espaço como esse. Isso que eu queria te perguntar. Você também mora num condomínio de classe média alta. Como é que é viver num lugar onde, assim, em que geralmente negro ocupa outro papel que não é o papel de proprietário de imóvel? Como é que você acha que a gente pode mudar essa estrutura, tornando a nossa sociedade menos desigual? Por onde começar, cara? Olha, eu costumo falar o seguinte, que eu moro aqui, mas eu tô aqui pelo sistema de cotas, tá legal? O negócio é o seguinte, o que acontece... Aliás, você teve um sistema de cotas pelo jeito a vida toda, né, cara? Pô, eu tô na cota do caceta, né? Eu sou o negro do caceta. É isso. Mas o negócio é o seguinte, o que acontece? Quando você se torna uma figura pública, você muda de etnia. Tem até um livro de um americano, um livro de um americano bem polêmico, chamado Paul Beatty, o cara, e é um escritor negro, que ele fala o seguinte, que o preto, quando ele fica famoso, ele deixa de ser preto
e passa a pertencer a uma outra etnia, que é a etnia das celebridades. Entendeu? Porque aí nada me atinge. Ninguém fala para mim aquele preto não é o Hélio. Entendeu? Até o próprio Chris Rock tem uma piada. O Chris Rock tem uma piada no stand-up dele que ele fala assim, que ele tá vindo de longe, aí tá um cara falando, ah lá, vem o negão. Ih, vem o negão. Ah lá, vem o negão. E é o Chris Rock. Entendeu? Então, quer dizer, quando a pessoa me reconhece, o racismo vai para debaixo do tapete. Entendeu? Mas antes da pessoa me reconhecer, e se eu tiver misturado, sou um outro pretinho como outro qualquer, a coisa acontece. Aconteceu uma situação que eu até acabei adaptando para o meu stand-up, aumentei, exagerei e tal, mas a situação real, eu vou contar aqui para você, foi a seguinte. Meu filho tinha feito 16 anos, aí fez uma festinha em casa e, resolveu beber, encheu a pote, ficou num estado lastimável. E aí, os amigos dele vieram me chamar. Eu já estava dormindo em casa. Aí eles vieram me chamar. O Hélio, o Joaquim, ele tá passando mal, não sei o que. Então, quando eu fui ver, o cara estava todo estrochado lá no quintal. Aí a gente pegou, botou ele no carro, levou pro Copa-Dor. Quando cheguei no Copa-Dor, o garoto desmaiado no banco ao lado. E aí os meninos foram falando, não, pegaram uma cadeira de roda e foram levar ele enquanto eu estacionava, tal, beleza. Quando eu cheguei na portaria, eu falei, eu sou o pai do menino que entrou aí. Falei, aquele menino estava aqui meio malzão, não sei o quê, tá na glicose, beleza, isso aqui. Então, você pode completar aqui a ficha. Aí, beleza. Aí dei nome do pai, babai, aí chegou uma hora, o cara falou, aí tinha o item cor. Aí ele, rapaz. Aí o guardinha falou, rapaz, eu me enganei aqui. Falei, o que se enganou? Não, eu botei aqui que ele era preto, cara. Mas, ele não é preto, não. Eu falei, não, ele é preto, sim. Não, peraí, não é preto, não. Ele falou, não, mas como não? Você não viu ele passando aí? Ele é preto. Não, porra. Falei, meu amigo, mas por que ele não é preto? Seu Delapen, você é da Globo, né? Meu Deus, cara. Inacreditável. É isso. É isso, cara, entendeu? Aí se você é da Globo, nem preto você é, porque você não vai sofrer o que sofre um preto normal. Entendeu? É isso que o cara estava me dando uma mensagem. Claro. A mensagem do cara era verdadeira. Entendeu? Claro. Eu não era um preto. Eu sou o Hélio. É diferente. O que muda isso, Hélio? O que você acha? Qual que é o começo da mudança? Eu acho assim, primeiro, acho que desnaturalizar? Eu acho que muda essa história toda vão ser... O primeiro passo para mudar são as exceções, como eu, entendeu? As pessoas que conseguiram passar pelas brechas, sabe? Conseguiram ocupar alguns postos estratégicos, sabe? Porque eu te dou um exemplo do seguinte, esse livro aí que eu te mostrei, Vai na Bola do Anderson, ele foi adaptado para o cinema. Um Jefferson, um filme chamado Correndo Atrás, tá? Então... Eu conheço um pouco do bastidor. Se eu tiver errado, você me corrija. É um filme feito por um diretor negro, com atores negros, com uma presença negra no bastidor muito forte. Olha só, começou a sinalizar que nós temos 1 minuto. O meu cronômetro quer desligar, cai, desligar e mas voltar? nós vamos voltar. Isso, vamos desligar e voltar. E aí nós vamos voltar também no Pinga Fogo, que o pessoal gosta muito. Mas vamos acabar essa história. É isso. Pessoal, nós vamos voltar com a história aqui com o Hélio. Nós vamos desligar, eu vou desligar 30 segundos, aí a gente volta. E assim, você volta também, convida seu amigo, aperta esse aviãozinho aqui, chama todo mundo, que vem também, na sequência, vir o Pinga Fogo. E aí nós vamos fazer o paredão do bem com o Hélio. Vamos ver como é que ele se sai. Até já. Tá bom. Pessoal, já a gente entra no Pinga Fogo. Dá pra gente mais aí uns 5, 7 minutos, só pra gente finalizar esse papo que tá bom. Hélio, a gente estava falando... Olha o pessoal chamando o Pinga Fogo já. A gente estava falando sobre a questão do racismo, né? E como mudar... Você estava levantando um aspecto interessante do racismo, que é quando o negro muda de condição social, e invisibiliza isso. Quer dizer, ele muda de raça.
né? É. Ele muda de cor. E aí a gente começou a conversar, e você contou a experiência do teu filho e tal, e aí a gente começou a conversar sobre como é que a gente começa a mudar como isso? mudar? Como é que isso, Então, como é que isso se transforma? vou te dar um exemplo. Aí eu falei que eu acho que a mudança vai se dar através daqueles De que conseguiram exemplos. romper, mesmo nessas condições, conseguiram romper todas essas dificuldades, né? E passou a ocupar cargos estratégicos na sociedade. Então, o exemplo que eu posso dar é o exemplo do meu filme, que, como você sabe, o dos bastidores é um filme que tem um elenco correndo atrás, um filme que ainda não foi lançado comercialmente, mas ele foi muito bem aí nos festivais. Espero que em breve ele seria lançado esse ano, se esse ano fosse, se 2020 tivesse 12 meses, né? Mas eu não sei nem quantos meses. Na verdade, se 2020 tivesse existido, né? Ainda nem começou, né? Enfim, mas o que aconteceu? Por que esse filme a gente conseguiu que tivesse um elenco predominantemente negro e mais um bastidor negro, mas não é o boy, não é o carregador, não é o caboman, não. O diretor de fotografia, tá? É um negro, tá? É o Cristiano Conceição. Ele foi assistente de fotografia do Cidade de Deus, não Cidade de Deus, não. Foi o filme Central do Brasil. Central do Brasil. Não sei se do Tropa de Elite, mas de vários filmes ele foi assistente de fotografia. E nunca foi convidado para assinar um filme. Ele só foi convidado para assinar um filme porque tinha um diretor negro convidando ele para ser diretor de fotografia. Entendeu? Um diretor branco, não que não confiasse nele, mas ele tem um outro amigo branco, entendeu? Que ele sabe que é bom e que ele confia e que ele vai chamar, entendeu? Então a oportunidade vai ser dada pelos seus iguais, né? Se algum desses iguais estiver ocupando um cargo de decisão. Então o Correndo Atrás pôde formar um elenco negro, formar uma equipe negra, porque a gente tinha um comando negro, que era um diretor negro, era um roteirista negro, roteirista produtor, e a produtora era uma mulher preocupada, Clélia Bessa, preocupada com essas questões. Então, quer dizer, tendo um comando que você conseguia puxar outras pessoas. Você vê o Cidade de Deus, ele é um filme, o elenco é predominantemente negro, mas não tem negro no comando. Não tem negro no comando. Entendeu? Recentemente teve até essa discussão. Vamos ver como é que vai chegar a série sobre a Marielle, que também teve essa grande discussão, né? E que aí a roteirista, a criadora da série, teve até a infeliz frase, falou assim, mas nós não temos um Spike Lee no Brasil. E aí chamou... Eu vi. Chamou Acabou até tendo o que meu pedir amigo desculpas e Zé tal. Padilha. Todos os meus amigos, Zé Padilha, Antônia Pelegrino, todos os meus amigos, meu amigo de vinha na minha casa, mas eu falo assim, bicho, porra, tem por exemplo, Jefferson D, só por exemplo, assim, entendeu? Então, quer dizer, eu acho que o Zé Padilha não é o nosso Spike Lee, mas tudo bem. Mas por que acontece isso? Falta gente preta no comando, falta gente preta na direção da Globo. Então agora começa a abrir umas brechas, entendeu? Mas assim, mas sempre um discurso, não existe racismo no Brasil, não sei o quê, é porque eu não tenho, sabe? Não é falta de oportunidade, é porque eles não são preparados. Aí a gente fica preso ao filme do Joelzito, A Negação do Brasil, sabe? Um filme de 1960 e poucos, que fala da questão do quando teve a cabana do Pai Tomás. O Pai Tomás era o Sérgio Cardoso, um ator branco pintado de preto, porque não tinha ator negro. Enfim. Não é surreal pensar nisso, né? Sabe? E é impressionante como a sociedade vai mudando isso também, né? Porque a gente olha e vê o problema do racismo hoje, e o Brasil tem uma questão racial que o racismo é estrutural e ele é estruturante. Uhum. É impossível se negar a força do racismo numa sociedade como a brasileira, que teve 400 anos de escravidão. O último país nas Américas a abolir a escravidão, o penúltimo no mundo. Então, quer dizer, essa sociedade foi construída pensando assim, essa sociedade foi formatada desse jeito,
né? E como a gente vai mudando isso tudo. Inclusive, mudando aqui de pato para ganso, não é só isso que vem mudando e que, graças a Deus, nesse sentido, vem mudando para melhor. É claro que nós precisamos avançar muito no combate ao racismo, denunciar, não deixar naturalizar, enfim, trabalhar nisso. Esse nem é meu lugar de fala, eu faço com respeito, né? Eu me solidarizo com respeito, né? Mas outra coisa que mudou muito foi o humor, né, cara? Porque assim, você olha lá a década de 80, 90, do Cacete e Planeta, do anterior, caramba, do TV Pirata. TV Pirata, tal, que fez a minha, caramba, que fez a minha adolescência. Ih, tô entregando a minha idade aqui. Mas assim, era outro humor, né? Você olha para o Chico Anísio, para o Jô Soares, para vocês, para os grandes humoristas, né? Hoje em dia, essas piadas, as piadas que eram contadas ali na década de 80, 90, hoje soariam de uma forma completamente diferente. Né? O Cacete e Planeta, por exemplo, seria um programa completamente diferente. E eu fico curioso aqui, porque eu fico pensando o seguinte: quando a garotada descobre o material que vocês produziram lá atrás, eles conseguem contextualizar sem ser uma metralhadora de críticas? Não, cara. Agora vamos ver. No domingo agora vai ter uma maratona no canal Viva, Maratona Cacete Planeta. Teve a maratona TV Pirata nesse domingo passado. E você vê que tem algumas piadas que não cabem mais, entendeu? Não funcionam mais por conta de, porra, a sociedade tá mudando demais. É aquela coisa assim, porra, bons tempos, aquilo que eu podia ser racista, porra, sabe? Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Entendeu? Então, por outro lado, existe um exagero também, porque tem certas coisas que é apenas uma brincadeira. E aí, mas as coisas acabam sendo levadas muito ao pé da letra, sabe? Eu acho que o Brasil está sofrendo um problema como aquela coisa, Carlos. Desde que eu comecei a falar alguma coisa, a lutar por melhoria da educação já na faculdade e tal, a gente falava, precisamos dar ênfase à educação. Porra, Pelé fez o milésimo gol, vamos dar atenção às crianças. E nada disso foi feito. Então, hoje, a constatação é a consequência desse acumulado de equívocos e de abandono e de... Entendeu? É isso que a gente vive, né? Então, quer dizer, nem surpreende que as coisas estejam dessa forma. Mas, enfim, o que eu digo é o seguinte, que, porra, que tem determinadas piadas que para mim são apenas piadas. Eu não, entendeu? Algumas piadas... Eu sou humorista, fogo. Humorista tem uma outra forma de ver as coisas, né? Entendeu? Com certeza. Aliás, a única coisa que eu acho... Uma coisa, Hélio, o que você acha do humor hoje em dia? Quem que te chama atenção hoje? Quem que você considera interessante, referência? Quem que te chama atenção como humorista hoje? Olha, eu gosto muito do Porta dos Fundos. Gosto muito do Porta dos Fundos. Gosto de muita gente que está na cena do stand-up. Então, Quem? Por exemplo, gosto do Fábio Rabin, gosto do Yuri Marçal, gosto do Marcelo Marrom, gosto do Rodrigo... Porra, agora eu até esqueci o nome. Porra. É o cara que tá no Netflix, não? Gosto do Maurício Meirelles. Maurício Meirelles. Sim. Rodrigo Marques. Gosto do Thiago Ventura. Tem muita gente boa ali. Na televisão, eu gosto mesmo na televisão tá mais difícil. Televisão aberta, então, aí tem a coisa assim de gostar das coisas populares. Eu gosto muito do Paulinho Gogó, rio pra caramba, me divirto com o cara. Mas, enfim, tá numa outra seara. Adorei os normais, sabe? Os normais era genial. Era genial. Um cara competente, cara muito, muito talentoso. Gosto do Gregório do Vivier também, sabe? Eu já falei do figuraça. Sabe? Aliás, enfim, eu ouvi... Como gosto do Danilo Gentili também, apesar de não concordar com ele politicamente. Entendeu? Eu ouvi algumas vezes, Hélio, que os humoristas, nesse período aqui, estão tendo uma concorrência muito forte em Brasília. É uma concorrência desleal?
Não, o negócio é esse. O negócio é o seguinte, que antigamente o Brasil é muito generoso com seus humoristas, né? Porque ele não deixa faltar assunto, entendeu? Mas o problema atualmente é que esse governo ele não fornece o assunto, ele é a piada. E aí entra na nossa área, entendeu? Entra na nossa área. Aí, Murilo Couto está falando aqui também, é a figura que eu gosto. Enfim, tem vários caras... Mas tem essa questão, sabe? Eu até tenho falado que, assim, pô, eu vejo vários comediantes estrangeiros zoando o nosso presidente. Eu acho isso um absurdo, porque eu acho que o nosso presidente deve ser de uso exclusivo dos comediantes brasileiros, entendeu? Se o cara não tem um presidente de merda para sacanear no país dele, não é problema nosso, entendeu? Aprenda a votar com a gente que não vai faltar assunto. Para finalizar, para a gente entrar no Pinga Fogo. Rafael Portugal, falou um outro aqui. O Rafael Portugal, por exemplo, é uma das figuras que eu mais gosto. Tem uma série chamada Homens, que está na Amazon Prime, que é criada pelo Fábio Porchat, uma outra figura maravilhosa. Porra, e mulheres? É muito boa. E mulheres humoristas? Eu estou vendo o pessoal comentar aqui. É verdade, é verdade. Olha, não exatamente humorista, mas da comédia, que foi muito da comédia, que saiu um pouco, que eu gosto muito, é a Regina Casé. Acho uma figura maravilhosa. Como gostava muito da Cláudia Raia, como fazendo comédia, achei ela muito engraçada. Mas eu gosto também da Samantha Schmutz. Gosto da Samantha Schmutz. Gosto da Mia Mello, quando ela faz a dupla com o Fábio Porchat, acho sensacional. Gostava muito da Cláudia Rodrigues, uma pena como ela adoeceu e tudo, sabe? Enfim... E tem uma menina chamada Michele Machado, que é o mundo do stand-up lá, Michele Machado, casado com Robson Nunes, um casal das antigas do stand-up, que inclusive vão ser entrevistados por mim na minha live. Minha live acontece aos sábados, às 18 horas. É Quarentena com La Pena. Opa! Tá? Vou passar então, lá. Robson Nunes e Michele Machado você vai conhecer. E, enfim... falei algumas aqui, algumas mulheres, né? Tem a Júlia Rabeiro também é muito boa. Tem a pessoa do Porto dos Fundos revelou muitas comediantes boas, né? Hoje cedo, vou fechar aqui para a gente começar o Pinga Fogo. Mas hoje cedo me chamou a atenção que eu te chamei. Aí não estava conseguindo falar com você e tal. E aí você voltou para eu estava nadando. E, assim, essa é uma faceta que pouca gente fala de você, né? Do nadador de águas abertas. Você leva a sério mesmo esse seu lado atleta? Eu sou um humorista de águas abertas. Então, o meu esporte é no mar. Agora, o que acontece... Heloísa Perricer, não podia deixar de falar. Você fala entendeu? Enfim, mas o que acontece é o seguinte... Eu estou sentindo falta, não estou saindo de casa, entendeu? Tenho o privilégio de ter uma piscina aqui, e quando a gente foi fazer a piscina, eu pedi para que ela tivesse uma raia de 12,5 metros para que eu pudesse fazer a conta, né? Eu vou e volto, faz 25. 4 vezes dá 50 metros, e assim eu consigo fazer a minha conta, né? Entendeu? Então, hoje eu estava lá, nadei 1.500 metros hoje. Bora. Bom, ó, momento de pinga-fogo. Nós temos 20 minutos para fazer o pinga-fogo. Papuf. Bora. Eu costumo brincar que é o paredão do bem. Vamos Bora. Lá. Chico Anísio ou Jô Soares? Chico Anísio. Por quê? Chico Anísio, para mim, ele é o melhor humorista do Brasil, da história do Brasil, que já surgiu, e não sei se surgirá um outro, entendeu? Então, Jô Soares é um talento, estudou no São Bento. Estudou não, ele passou pelo São Bento, estudou na Suíça, né? Mas, enfim, um cara inteligentíssimo, super talentoso, maravilhoso. Deu uma virada incrível na carreira dele quando ele virou entrevistador, né? Enfim, mas o Chico Anísio é o cara. O Chico Anísio é uma referência assim, muito forte do que eu ficava esperando quando o programa dele era mensal, eu me lembro, eu era garoto, e o programa dele era mensal, eu ficava esperando aquele dia desesperadamente, Chico Anísio Show, meu Deus,
Ó, minha mulher, a Patrícia, tá zoando aqui na nossa live. Tá entrando aqui, tá falando que seu histórico de atleta não vai deixar você ter o Covid, entendeu? Não vai ter gripezinha nenhuma. Eu vou confessar aqui para você, eu não falei para ninguém, só vou falar para você. Eu tive Covid, tá? Eu testei positivo. Caramba. Testei positivo. Eu só não falei nem em live, nem porra nenhuma, para não virar o assunto, entendeu? Daí a pouco, porra, os Claro. jornais só vão É falar, falta do dia. só vão falar disso, né? Sei que é. E aí vão me usar como exemplo. Ah, tá vendo aí, ó, um cara que teve coronavírus não passou por nada. Eu, na verdade, eu tive sintomas muito brandos, né? Eu tive um dia de febre baixa e cansaço, dor no olho, dor de cabeça. Aí eu passei foi uma sexta-feira, eu passei o fim de semana todo meio cansado, assim. Quando chegou na segunda-feira, eu já estava sem febre, fui ao médico e o médico falou, olha, tem chance de você ter tido. Aí eu fiz um exame na sexta-feira seguinte e na outra segunda-feira saiu o resultado que deu positivo. Olha lá, Mas a Patrícia continua te sacaneando, mas o exame estava no seu nome? Quando saiu o resultado, eu já estava sem sintoma nenhum, entendeu? Então, mas eu continuei tomando cuidado, e aí agora o cuidado mais pelos outros do que por mim, entendeu? Claro. Porque eu, apesar de não ter sentido nada, não ia sair por aí, não ia numa manifestação do Bolsonaro, aliás, você nunca vai me ver, mas enfim, não ia para ficar abraçando as pessoas, passando a mão na cara, pelo amor de Deus, entendeu? Sabe? Eu acho isso... Bem, enfim, né? Não vamos falar. Então, o assunto estava tão bom, né? Cloroquina ou tubaína? Olha lá, a Vanessa tá perguntando para você. Você tomou cloroquina ou tubaína? Eu tomei tubaína. Tomei tubaína. CQC ou Porta dos Fundos? Porta dos Fundos. Jim Carrey ou Ed Murphy? Ed Murphy. Dercy Gonçalves ou Tata Werneck? Dercy Gonçalves. Apesar de eu gostar muito da Tata Werneck, não citei ela aqui, porra. Na verdade, na televisão aberta, o melhor programa que eu acho de humor é o da Tata Werneck. É verdade. Mas a Dercy Gonçalves, foi ela que inventou a Tata Werneck, né? Ela que inventou essa coisa da atriz falar palavrão, ser desbocada ali, entendeu? E eu achei, inclusive, engraçado quando eu fui num show dela, e aí, porra, ela falando altas baixarias, não sei o que. Então, quando eu fui olhar pro lado, a plateia era só de senhoras, assim, poder parecer uma Assembleia de Deus, entendeu? Umas senhoras recatadas, adorando as baixarias da Dercy. A Dercy, inclusive, ela poderia estar, por exemplo, com tranquilidade, numa reunião ministerial. Olha lá, estão perguntando para você. A Paty está perguntando aqui, lá de Ubatuba. Dercy ou Bolsonaro? Porra, Dercy, porra. A Dercy é muito mais engraçado que o Bolsonaro. Ele acha que é engraçado, né? Ele faz umas piadinhas tão sem graça, dá até pena. Na verdade, não fico com pena dele, não. Eu fico com pena do pessoal que é obrigado a rir, né? Porque tem que apoiar tudo que o Bolsonaro faz, até as piadas de merda do cara, os caras têm que rir. Tem uma pena danada. Deixa eu ver. O André, acho que é André. Rafinha Bastos ou Danilo Gentili? Porra. Briga de Danilo Gentili. Danilo Gentili foi mais adiante ali. O Rafinha Bastos, que é um cara talentoso, mas ele deu altas tropeçadas ali. Acho que ele buscou um caminho... Chutou a jaca. Ele buscou um caminho que eu achei muito... Enfim, que não é o tipo de humor que eu consumo. Mas assim, quando eu vejo, eu acho que ele manda bem, entendeu? Mas a coisa do... Sabe, eu estava vendo o TV Pirata, a construção das piadas não passava por sacanear ninguém, entendeu? A piada era sobre o assunto, entendeu? E aí hoje em dia, assim, é pegar o fulano que está no auge, e aí como desconstruir o Neymar, como desconstruir o fulano, sabe? É muito por aí. A gente também faz, eu faço. Volta e meia, pô, o Neymar vacilou, a gente sacaneia. Mas, assim, você se restringir a isso é o que eu acho muito pobre. A pior piada que você já ouviu foi? A pior piada é para ver ou para comer? Foda, né?
Humor é? Olha, o humor é o meu sustento, né? O humor é o leite das crianças. O humor precisa ser sempre de oposição ou do exagero? O humor precisa ser engraçado. Isso que ele não pode deixar é de ser engraçado. Fazer humor no Brasil de hoje é? É moleza. Por quê? Você abre o jornal assim, você tem que, na verdade, o que você faz? Você dá outras palavras para as manchetes, é só isso que você precisa fazer. Estão perguntando aqui, ó. Eu estava vendo ontem, por exemplo, a entrevista do Nelson Tais. Aí, porra, o cara não conseguia, porque ele assim, eu entendi, ele estava sendo leal, né? Ele não estava querendo sair estilo Mandetta, jogando merda no ventilador, não estava querendo fazer esse papel. Mas aí ele ficou naquela coisa, e a Globo News forçando a barra, querendo que ele falasse mal do Bolsonaro. Fala mal do Bolsonaro. E ele, gente, eu não quero falar mal do Bolsonaro. Ficou aquela coisa. Aí chegou uma certa hora que perguntando para ele sobre o isolamento, e ele falando, porra, não sei o que, no fim das contas, ele falou que ele não era muito a favor do isolamento horizontal, mas também não era muito contra. Por outro lado, o isolamento vertical, ele também tinha um lado positivo. Eu falei assim, bom, então já entendi. Ele é a favor do isolamento inclinado. É isso, cara. É o Brasil. Esse é o Brasil. Eu vou fazer uma pergunta perigosíssima para mim agora. Política é? Política é o fim. Já dizia Caetano Veloso. Mas é um mal. Na verdade, política é um mal necessário. Para te aliviar você, a sua barra. Você viu que eu nem opinei, né? É um mal necessário. Panelaço é? Panelaço é hora do Jornal Nacional. Quando eu toco panelaço, eu falei, opa, começou o Jornal Nacional, deixei lá ver. Tem uma boa aqui. As organizações Tabajara estão onde no Brasil de hoje? Cara, as organizações Tabajara, elas estão na boca do povo e as pessoas estão usando as organizações Tabajara de uma maneira muito equivocada, falando, toda vez que tem uma coisa de merda, e fala, negócio Tabajara, não. As organizações Tabajara, deixa eu esclarecer, foi até bom você falar isso. As organizações Tabajara, ela cria soluções, ela tem soluções criativas para os problemas do dia a dia, entendeu? E assim, e criativo no sentido que você pode solucionar com elementos que estão próximos a você, entendeu? É aí que está o segredo das organizações Tabajara. Não é uma coisa vagabunda, é um negócio que dá a solução, mas a baixo custo. A caricatura é? A caricatura, muitas vezes, é o melhor retrato que você pode fazer de uma figura. Censura é? Foda. Cultura do Brasil de hoje é? Cultura do Brasil de hoje é massacrada. Escrever livro ou fazer roteiro para um programa de TV? Depende. Você quer se realizar ou quer ganhar dinheiro? O negócio é o seguinte, que o livro é uma viagem muito pessoal, né? O livro, você se coloca muito, você se entrega muito no livro. Um programa de TV é uma arte sob encomenda, né? Então, você tem quando você está escrevendo o livro, você é a figura principal. Quando você está fazendo um roteiro de TV, e mesmo de cinema, mesmo enfim, para televisão, sobretudo, você é um prestador de serviço, entendeu? Porque o seu trabalho vai ser avaliado ali, sabe? Se as pessoas não gostarem,
Você não pode falar, mas eu gostei. Não, as pessoas não gostaram, seu programa foi uma bosta e você dançou. Agora, você pode lançar um livro que as pessoas não gostam e você fala assim, não, mas esse livro eu gosto porque ele fala exatamente, eu falo aqui exatamente o que eu Eu queria queria falar. falar. A Essa Cris é a Kika diferença. Ferreira está perguntando, se tivesse Cacete e Planeta hoje, quem imitaria o Bolsonaro? Seria o Hubert, que aliás já fez no canal. A gente tem o canal Cacete Planeta no YouTube, que tem vários sketches lá que a gente brinca e tal, e tem várias entrevistas com os comediantes agora da nova geração, entre eles aí tem o Paulinho Gogó, você tem o Rafael Portugal, você tem a Júlia Rabelo. Você tem, enfim, uma série de comediantes. Diogo Portugal a gente já entrevistou, daqui a pouco está no ar. Enfim, tem uma série de entrevistas e a gente faz uma resenha às terças-feiras, a gente escreve, a gente grava a resenha terça-feira, amanhã é dia, amanhã de manhã, e na quarta-feira a gente bota no ar, a gente conversa sobre a atualidade. Então lá a gente tem uns sketches onde o Hubert faz o Bolsonaro, o Beto Silva faz o Trump. Entendeu? Que dupla, hein? O Max Alexander. Regina Duarte é? Regina Duarte, ela era para ser a rainha da sucata, mas, enfim, ela foi protagonizar essa novela que está passando atualmente, né? O Rei do Gado. Porra, enfim. Jéssica Alves. Chaves ou Chapolin? Você sabe que eu não sou dessa geração do Chaves, Chapolin. Eu achava tudo isso tão sem graça, entendeu? Não me pegou. Nem Chaves, nem Chapolin. Aliás, eu achava que era a mesma pessoa. Aliás, porque é o mesmo ator, né? Mas, enfim, nem Chaves, nem Chapolin. Eu prefiro o Didi. Didi Mocó. Eu estava te falando. O Direito Bem Calcado está perguntando: Romário ou Bebeto? Romário. Romário até pelo conjunto da obra, né? O cara tem umas frases sensacionais, entendeu? Porra, não Dentro chegou da área agora, não vai tinha para sentar na ninguém. O Baixinho janela. destruía tudo. O Baixinho Chegou, era. Eu estava te falando, eu te falei, escrever um livro ou fazer roteiro de um programa de TV. E agora, escrever um livro ou ser roteirista de um filme? olha, escrever um livro. Escrever um livro. Eu gosto. O roteiro de um. Se o filme for baseado no meu livro, eu vou ficar muito feliz de ser o roteirista. O Lito tá perguntando como é que é aqui. O Lito. Pânico ou Cacete e Planeta? Porra. Não, bicho. Por que ele fez essa pergunta? Para dar um 7-1? Porra. Brincadeira. Alexandre Oliveira. Flamengo ou Corinthians? Botafogo. A gente falou um pouco disso durante a live. A gente falou sobre a falta de pluralidade nas telas do cinema. Da falta de representatividade negra nas telas de cinema. E aí a minha provocação para você é: a falta de pluralidade nas telas de cinema é consequência de todo de tudo que nós construímos até agora, entendeu? É como diz o Nelson Rodrigues, o subdesenvolvimento não é uma obra da noite para o dia, entendeu? É uma obra de longo prazo. E é isso que nós temos, entendeu? A falta de representatividade, ela vem desde quando você aboliu os escravos e não deu a menor capacitação, não deu a menor chance deles se tornarem úteis no mercado de trabalho e que tiveram que fugir para as favelas e arrumar os bicos para servir de emprego, entendeu? E aí você veio formando toda essa bola de neve que chegamos ao estado que estamos vivendo. Felizmente, isso aí está sendo revertido, ainda que numa velocidade muito aquém da que a gente gostaria, mas de alguma forma ela está sendo revertida, porque, porra,
Eu moro num condomínio, Carlos, em que esse condomínio tem 50 anos. Eu sou o primeiro negro a morar nesse condomínio, numa casa própria, entendeu? E eu tenho certeza que tem muito vizinho aqui que acha que foi o meu sogro que pagou. Eu tenho certeza disso, que o cara não acredita, não acha que um negro é capaz de, porra, de fazer uma porra de um cheque e comprar uma casa aqui, entendeu? Aliás, eu tive um vizinho que falou com um amigo nosso em comum, quando eu estava mudando para cá, que ele falou assim, porra, fulano, porra, bicho, eu te falei para tu comprar essa casa da vizinha tua, cara, por que que tu não comprou? Não comprou? Se ferrou, vai dormir ouvindo pagode todo dia, entendeu? Isso foi um vizinho que falou, sabe? Obviamente que ele vai negar, né? Se ele estiver vendo a nossa Já live. que falamos nisso. Mas se estiver vendo a nossa live, a orelha dele tá ardendo pra caramba. Já que falamos nisso, a Vanessa está perguntando aqui: ações afirmativas, a favor ou contra? Sou a favor. Eu sou a favor das ações afirmativas. Eu só acho que a gente não pode se limitar às ações afirmativas, entendeu? A achar que isso é a solução. Não, a solução é chegar no fim, é chegar no momento em que as pessoas, que os negros, que os pobres, eles estejam disputando, competindo em igual condição. Como eu fiz, eu fui formado em engenharia, eu não fiz pelo sistema de cotas, entendeu? Por quê? Porque eu tive o privilégio de estudar num colégio foda, mas, como eu te falei, eu era o único negro, na verdade, depois entrou meu irmão. Então, quer dizer, muito poucos negros tiveram a mesma oportunidade que eu tive, né? Mas eu acho que a solução de fato é uma educação de qualidade, entendeu? Ações afirmativas são Uma digamos, travessia, talvez. exatamente. Um pneu step para você chegar na borracharia. Ser engenheiro é? Ser... Puta que... Se eu soubesse, Carlos, se eu soubesse que ia ser um engenheiro, porra. Porra, bicho. Ah, se eu soubesse. Eu não sei até hoje. Mas foi uma forma. Ser engenheiro foi uma forma que eu tive de sustento para conseguir financiar o meu sonho, que era me tornar um artista. Ser jovem preto no subúrbio do Rio é? Ser jovem preto no subúrbio do Rio é barra, é dose para leão, entendeu? Sabe? E você tem que dar graças a Deus quando você chega em casa vivo. Porque, porra, o que a gente mais vê, o que mais me incomoda, cara, é quando você tem a situação como a desse menino, porra, 14 anos, dentro de casa. Aí você Absurdo. vê a casa do cara toda baleada, Absurdo. entendeu? E aí isso é visto como, porra, mas isso aí é um efeito colateral de uma política bem sucedida contra a Não, violência. Porra, não é. não. Entendeu? Só é bem sucedida para quem não mora ali, sabe? Então, esse tipo de coisa, entende? É uma coisa. É tudo muito triste nessa situação, sabe? Muito, muito baixo astral, né? Muito baixo astral. Escrever no meio da balbúrdia, para usar uma palavra da moda, ou no silêncio? Silêncio. Silêncio. Não boto Sempre... nem. Eu fico aqui no silêncio, mas quando a coisa está bem, e principalmente quando está no momento de sair do zero, papel, página em branco. Se for um momento de, re, de repensar o texto, de ajustar, não sei o que e tal, eu até consigo botar uma música desde que seja instrumental, né? Aí bota um jazz instrumental, um reggaezinho instrumental. Não pode ter letra, que letra atrapalha. Olha o Lito aqui perguntando: ser global é? Ser global. Ser global é. O que seria ser global? Ser global
é um privilégio, né? É um privilégio ser global, sabe? É um privilégio que incomoda muita gente, no fim das contas, né? As pessoas se incomodam muito. Eu não sou mais global e ainda assim, nego, me enche o saco. Porque é negócio da Globo, porque é a Globo, como se... Não, e é Se fosse o engraçado, dono é da que Globo. o global se torna dono da Globo, porque as pessoas todas cobram do global que ele... por que você não fala lá na Globo? Não sei o que. Eu falei, bicho, peraí, cara. Por que você não fala lá com os marinhos? Eu falei, bicho, eu nunca vi os marinhos na minha vida. Entendeu? Porra. Ser cozinheiro na quarentena é? É uma realização. Uma realização. Porra, tô me descobrindo um cozinheiro. Porque hoje em dia você tem o YouTube, você tem tutoriais, entendeu? Então você cozinhar hoje é que nem dirigir o carro numa cidade desconhecida usando o Waze, né? Então você vai acompanhando ali e tal. Eu já tenho várias receitas aqui. Quando acabar a quarentena, eu vou abrir um restaurante. Pô, me convida, hein? Aliás, qual que é a especialidade da casa aí? A especialidade da casa é uma picanha na chapa, Opa, tá? A picanha na opa, chapa que eu me garanto. Mas opa. eu tenho feito algumas coisas aqui. Eu fiz um risoto ao fruto do mar que ficou maravilhoso, tá? Eu fiz também um prato de duplo sentido, que é uma berinjela recheada, também ficou ótima, tá? Mas eu fiquei feliz, cara, quando eu consegui fazer um arroz, quando eu consegui fazer um feijão e quando eu consegui fazer uma carne assada. Eu falei, porra, tá aí, ó. Agora eu posso ficar Tem preso futuro, aqui, tem prisão futuro. domiciliar, entendeu? Eu me viro. Falamos de ser cozinheiro. Ser pai é? Porra, ser pai é a melhor coisa do mundo, entendeu? Eu, eu, eu não gosto muito de criança, eu gosto de filho, entendeu? Adoro meus filhos. Não tenho muita paciência para a criança dos outros, não. Mas, porra, meus Você filhos, tem, cara, você tem quantos? eu tenho 3 filhos. Agora não tem mais nenhuma criança mais, né? Nenhum garoto. O Joaquim está com 28 anos, o João está com 18 anos e o Antônio está com 16. O personagem que você interpretou que te deu mais prazer? Olha, eu vou te falar que eu gostava muito de fazer o personagem sem nome lá das organizações Tabajara, os caras que davam, enfim, os alunos das organizações Tabajara. Mas assim, um personagem que eu fiquei muito feliz de fazer foi quando eu fiz o Pelé, e quando eu fiz o Pelé com a participação especial do Pelé no nosso programa, entendeu? Então, na verdade, no programa que o Pelé foi, eu não fui um Pelé, eu fui um guardinha que prendia o Pelé, que o Pelé estava disfarçado. Aí ele passava eu falei assim, porra, cadê o documento? Aí ele me dava o documento e falava, aí eu olhava, Edson Arantes do Nascimento? Edson Arantes do Nascimento é o Pelé. Falou, não, pois eu sou o Pelé. Falei, meu irmão, porra, tudo que é preto diz que é Pelé, porra. Ô, Pelé, pega o Pelé aqui e bota ele na caçapa. Mas eu gostava muito de fazer o Pelé, porque é o meu grande ídolo, assim, o Pelé, e você poder personalizar o Pelé, puta, foi maravilhoso. Outro que eu gostei de alguns. Eu gostei também muito de fazer o Pita, o Celso Pita. Pita, eu lembro disso. Celso Pita depois... Ele começou tão bem, pô, o primeiro prefeito negro de São Paulo, depois já estava todo enrolado com o Maluf, meu Deus do céu. Foi um sufoco. Ali, no, Até, inclusive, ali encontrei com ele uma vez no vindo de onde restaurante. estava vindo, não tinha muito futuro. Pois é, bicho, O pois é. Maluf não dava. Eu encontrei com ele no restaurante, aí ele fingiu que não me conheceu. Eu adorei. Mas gostava também de fazer o Michael Jackson e gostei muito de fazer o Mr. M. Mr. PM. Mr. PM. Gostei muito. Chicória Maria também, outro que Chicória Maria adorava. O difícil de fazer humor é? O difícil de fazer humor é quando você está de mau humor
quando você está de baixo astral, quando você tem um problema sério e o show tem que continuar. Isso é muito difícil, entendeu? Então, momento em que o Bussunda faleceu e que a gente tinha que botar um programa no ar, sabe? Foi uma situação realmente muito difícil, muito pesada, e que você não sabia como fazer, como lidar com aquilo, entendeu? E tinha que, como o show tinha que continuar, né? Entendeu? A gente até teve a oportunidade, a Globo nos deu a oportunidade de vocês não querem dar um tempo, parar um pouco, esfriar a cabeça. A gente achou que não, a gente achou que se a gente parasse, não teria hora de voltar. Quando você estaria pronto, entendeu? Porque a gente não perdeu um colega de trabalho, eu perdi um amigo, padrinho do meu filho, sabe? Uma figura com quem a gente estava embolado a vida inteira, entendeu? Eu via mais o Bussunda do que a minha mulher, entendeu? Então, foi realmente um momento muito, muito, muito pesado. Imagino. O que ninguém te fala sobre ser humorista é? O que ninguém me fala sobre ser humorista bom, o que ninguém me falou, né? Que ser humorista é que você tem que estar feliz o tempo todo, entendeu? Então você está na fila do banco para pagar uma conta e o pessoal, nossa, mas ele tá sério. Eu falei, mas minha amiga, não tem ninguém rindo aqui na fila, pô. Por que eu vou estar? A pessoa acredita que você é o tempo todo aquilo que eles veem na televisão, entendeu? Isso é um problema, que às vezes você tá puto, sei que acabou de brigar com a mulher, não sei o quê, deu um esporro no filho e tal, e a pessoa quer que você sustenta uma coisa. Então aconteceu uma situação que quando eu fui à Disney com todos os meus filhos, na verdade era para ir só os pequenos, mas aí o meu filho mais velho, ele é do primeiro casamento. E eu, todo culpado, falei, não, eu tenho que levar, tenho que levar. E levei um adolescente para a Disney de criança. Meu Deus, foi um sufoco, foi uma confusão danada tal. E aí, porra, eu olhava assim, todos os pais felizes, alegres, não sei o que. E eu ficava assim, porra, mas por que eu sou a única pessoa puta da vida dentro da Disney, cara? Eu não consigo entender, sabe? E aí os brasileiros falam, mas ele tá tão sério na Disney. Minha filha, vem cuidar do meu filho aqui então, vem, cuida bem que eu vou ficar tudo feliz, porra, sabe? Mas, enfim, aí depois tudo deu certo, as pessoas se entenderam, aí vivemos felizes para sempre. O que te faz chorar é? Olha, o que me faz chorar mesmo, agora até vem aqui, perdi meus pais em 2018. 2018, eu perdi meu pai em fevereiro, perdi a minha mãe em outubro. E aí, esse ano, quando eu estava de férias, a gente fez uma viagem maravilhosa aqui e tal, e a gente foi a Dubai. E quando eu cheguei a Dubai, aquela coisa, porra, inatingível se você não tiver uma condição mínima. Mínima não, né? Condição máxima, né? Cara, eu só queria agradecer aos meus pais, entendeu? E eu não tinha mais como. Então foi uma coisa, até aqui, eu me emociono muito quando eu falo deles, quando eu falo do que eu sou, do que eu vim a ser, entendeu? De onde eles me colocaram, que eles não tiveram noção do que eles proporcionaram pra gente. Pra mim, particularmente, entendeu? Então é um momento que me emociona muito. Um dia na sua vida que você jamais, jamais quer se esquecer, nem quando a memória começar a falhar. Olha, rapaz, uma coisa que eu não quero esquecer foi a minha viagem à Antártica. Uau! Porque a gente fez uma matéria que era para levar a piada no lugar, contar uma piada no lugar mais distante do planeta. E fui eu e Marcelo Madureira à Antártica. A gente passou lá 12 dias, se eu não me engano, na Antártica, numa situação inusitada, uma viagem que hoje até você tem até alguns passeios turísticos
que chegam na beiradinha da Antártica e tal. Mas a gente foi a gente foi com o apoio da Marinha Brasileira, sabe? A gente esteve na estação científica, a gente foi na base russa, a gente fez coisas, entendeu? Que é melhor não esquecer, porque não vai ter outra oportunidade. Por outro lado, um momento da sua vida que você gostaria muito que nunca tivesse acontecido. Ah, olha, eu acordar às 7 da manhã em Munique com o telefone tocando e o meu diretor falar: Bussunda morreu. Esse é o momento que você... Bussunda em uma palavra. Bussunda é alegria. Alegria. Mano, foi maravilhoso. Nós vamos acabar como a gente acaba todas, com uma surpresa. Primeiro te agradecendo, né, pelo baita papo, pela alegria, enfim, pela espontaneidade, por essa coisa boa que você passa pelas histórias, pelos exemplos, pela superação. Mas a gente falou aqui do humorista, a gente falou do escritor, a gente falou do ator, a gente falou até do nadador. Mas a gente não falou do cantor, meu velho. Nós não falamos do cantor. Então eu quero pedir para a gente encerrar que você nos prestigie mostrando os seus dotes vocais, entendeu? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu não vou demonstrar aqui para você meus dotes vocais, porque eu não sou um cantor. Eu sou um compositor, tá? Eu canto, eu improviso quando vou cantar. Mas, assim, uma coisa que eu gosto mesmo, que eu sou ligado às letras, então eu sou um compositor, digamos, esporádico, né? Mas tem algumas alegrias nesse campo. E uma das minhas grandes alegrias foi ter feito algumas músicas em parceria com meu amigo Arlindo Cruz, tá? E uma delas está no disco dele, chama-se Citações, e a gente fez também, durante muito tempo, a vinheta que apresentava a programação da Globo, que era o Samba da Globalização, que brincava com os programas e tal, mas fizemos um samba que está no álbum do sobrinho, um sobrinho do Zeca Pagodinho, tá? Peraí, deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui a letra. Deixa eu pegar aqui a letra para eu que a gente fez a letra. Peraí. Essa música está no disco do Renato Milagres, um sobrinho do Zeca Pagodinho, que é uma música feita por mim, pelo Arlindo Cruz e pelo Mushebab, meu grande parceiro, amigo, compadre, etc. Tá? O nome da música é Ernesto Galhardo. Então eu vou cantar. Ernesto Galhardo precisa fazer um samba. Ele jura que é bamba, mas já está na corda bamba. Anda enrolado para pagar tudo que é conta. Se vacilar, se demole, nego monta. Ernesto tá queimando os neurônios. Quer escrever uma parada romântica. Quer mandar bem aumentar o patrimônio. Usar o verbo sem derrapar na semântica. Saiu pela cidade para buscar inspiração, pagou cerveja para uma pá de vacilão, parou em Madureira, encharcou a caveira, mas foi tudo em vão, ficou bolado, vendido e mal pago, e não veio o refrão. Ernesto Galhardo precisa fazer um samba, ele jura que é bamba, mas já está na corda bamba, anda enrolado para pagar tudo que é conta.
Se vacilar, se demole, nego monta. É isso. Aliás, fui lembrado, eu ia encerrar nesse momento, mas fui lembrado. Tem uma pergunta que foi feita para todos, para os 40 convidados e convidadas que passaram por aqui nesse período todo. E eu estou transformando em podcast, nem te falei isso. Hoje eu lancei o podcast aqui das lives. Com todas as lives gravadas, agora podcast. Aliás, o pessoal sempre pergunta, a live fica gravada? Fica, a live está gravada, vai para o meu canal, Carlos Bezerra JR, youtube.com/Carlos Bezerra JR oficial. Daí lá você pode acompanhar. Você vai deixar ela aqui no YouTube também, no IGTV? Vou. Eu vou deixar no IGTV um pouquinho e aí logo cedo da manhã a gente já passa para o YouTube. Mas tem uma pergunta clássica que eu tenho feito para todo mundo, que é sobre a pandemia. Pandemia é... Pandemia é uma... Pandemia é algo que deveria ser levado mais a sério pelo nosso presidente. Boa. Boa noite, meu velho. Muito obrigado. Muito, muito obrigado de verdade. Um abraço forte para você. Valeu. Siga inspirando com seu humor, com sua poesia, com seu samba. Muito obrigado. Tantos brasileiros e brasileiras trazendo alegria mesmo em meio a essa pandemia doida que a gente está vivendo. Mas vai passar, vai passar. Obrigado, tá? Boa noite. Então é isso, gente. Querem se divertir, vai no canal do Cacete Planeta e não percam a minha live, tá? Quarentena com Lapena, sábado, 18 horas. Todo sábado às 18 horas. E esse é com Robson Nunes e Michele Machado. Show. Espero vocês lá. Show. Se cuida, irmão. Tem uma coisa que a gente não falou. A gente falou uma coisa muito importante. O quê? Gente, vamos doar para o Mães da Favela. mãesdafavela.com.br. mãesdafavela.com.br. Qualquer ajuda é bem-vinda, tá? Está sendo feito, o trabalho está maravilhoso. Entre no perfil aqui do CUFA Brasil, ou mesmo do Celso Ataíde, ou bota a hashtag Mães da Favela, que você vai ver como o trabalho está bacana, como o dinheiro está sendo bem dirigido, e, enfim, é a ajuda que a gente pode fazer nesse momento. Tá bom? Boa. Irmão, bem lembrado. Abraço apertado para você, se cuida, viu? Valeu. Obrigado. Um abraço. Tchau, cara. Tchau.